E aí, galerinha do mundo incrível, preparados para mais uma aventura? Hoje falaremos de um cara que de uma forma negativa marcou sua presença na história, e é lembrado por gerações como um grande tirano: Adolf Hitler. Mas antes, se inscreva no canal aí abaixo, deixe o seu gostei. Considerado por muitos como um dos maiores vilões da história, nasceu em 20 de abril de 1889. Seu pai chamava-se Alois Hitler e era um inspetor de alfândega da cidade de Braunau, Áustria. Como queria se tornar artista, Hitler candidatou-se em 1907 à Academia de Belas Artes de Viena. Mas não teve sorte e em 1908 seu pedido foi recusado. Como ele passava a maior parte de seu tempo livre com ocultistas e extremistas dos dois lados do espectro político, acredita-se que essa convivência tenha influenciado seu desenvolvimento intelectual e reforçado seu ódio pela classe média, principalmente por pessoas de descendência judaica. Quando a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, teve início, Hitler tentou entrar para o exército austríaco, mas foi rejeitado. Em seguida, ele conseguiu se alistar no exército alemão. Inclusive, devido à sua bravura, ele chegou a ganhar a Cruz de Ferro. Mas, depois do fim da guerra, como tantos outros, ele também não conseguiu arrumar emprego. A Alemanha do pós-guerra passava por uma transformação social e o colapso da monarquia e da economia tornaram o terreno fértil para o crescimento de filosofias extremistas, que iam do comunismo ao nacionalismo. Nessa época, Hitler viajou para Munique, onde se tornou um dos primeiros membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado como nazista. A Depressão Econômica Mundial, iniciada em 1929, tornou possível aos nazistas fazer avanços políticos em meio ao descontente eleitorado alemão. Aos poucos, eles passaram a ser reconhecidos como um legítimo partido político, e Hitler, que era um orador brilhante, começou a se destacar e receber vários apoios. Em 1933, o partido nazista era tão poderoso que o presidente Paul von Hindenburg, 1847 a 1934, viu-se forçado a apontar Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Imediatamente ele começou a se valer de sua nova posição para derrubar Hindenburg e assumir o controle ditatorial da Alemanha. Ele decidira também rearmar militarmente a Alemanha e reafirmar seus interesses territoriais na Europa. Em março de 1938, Hitler anexou a Áustria, tornando-a parte da Alemanha. E um ano depois, em março de 1939, suas tropas tomaram o controle da Tchecoslováquia. Embora a Inglaterra e França tenham se oposto abertamente à investida alemã, elas não tomaram nenhuma iniciativa para tentar evitar uma guerra. Em 24 de agosto de 1939, a Alemanha assinou um pacto de não agressão com a União Soviética. E no dia 1 de setembro, desferiu um ataque em grande escala sobre a Polônia. No dia 3 de setembro, Inglaterra e França declararam que o estado de guerra já se constituíra por 2 dias. Era o início da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Os 2 primeiros anos de guerra foram marcados por grandes sucessos militares das forças alemãs. A França caiu em questão de semanas em 1940, e, embora a Inglaterra não tenha chegado a ser invadida, seu poder militar na Europa era totalmente nulo. A dominação total de Hitler na Europa durou de 1941 a 1944, quando os aliados anglo-americanos tomaram bases importantes na França e na Itália e os exércitos soviéticos forçaram os alemães a recuar do leste europeu. No início de 1945, os alemães estavam defendendo desesperadamente seu próprio território e, em 7 de maio, a guerra estava acabada. O espírito de Hitler entre 1939 e 1942 tinha sido de um invencível otimismo. Seus planos eram para um império germânico, ou Reich, na Europa, que durasse 1000 anos. Para realizar seu sonho de um Reich racialmente puro, o ditador criou uma rede de crematórios para execução em massa de judeus, ciganos e outros povos considerados por ele indesejáveis. Entre 1943 e 1945, Hitler foi se tornando uma pessoa cada vez mais deprimida e irritada. Ele passou também a se envolver com crenças ocultas e acreditar que uma forma de magia negra,
combinada com misteriosas armas secretas, poderia salvar a Alemanha da derrota. Em 30 de abril, tudo indica que, ao mesmo tempo em que exércitos soviéticos cercavam Berlim, a capital da Alemanha, Hitler, que havia se escondido numa casa-mata fortificada nos subterrâneos de um prédio de Berlim, assassinou Eva Braun, sua amante de longa data, com quem havia se casado pouco tempo antes, e depois tirou sua própria vida. Hitler queria passar a imagem de um homem celibatário que não tinha vida doméstica, dedicando-se inteiramente à sua missão política e à sua nação. Ele conheceu sua principal amante, Eva Braun, em 1929. E se casou com ela em abril de 1945. Em setembro de 1931, sua meia-sobrinha, Geli Halbau, cometeu suicídio com a arma do próprio Hitler no apartamento dele em Munique. Entre as razões que levaram Geli ao suicídio seria um suposto interesse romântico de Hitler nela e sua morte seria resultado de uma obsessão dele por ela. O suicídio de Hitler é ligado por muitos contemporâneos como um feitiço sendo quebrado. O apoio popular a Hitler havia colapsado no período próximo à sua morte e pouquíssimos alemães lamentaram seu falecimento. Kersau afirma que a maioria dos civis e militares estavam ocupados demais se ajustando ao colapso do país ou fugindo da luta para demonstrar qualquer interesse no destino do Führer. De acordo com o historiador John Toland, o nazismo estourou feito uma bolha sem seu líder. As ações de Hitler e a ideologia nazista são quase que universalmente retratadas como gravemente imorais. De acordo com Kersau, nunca na história tanta ruína, imoralidade e maldade foi tão associada ao nome de um homem.